Não é bonito a gente ver esse movimento de o yoga ir e volta, essas trocas que vão acontecendo ali desde 1800, final de 1800, 1900, início de 1900, 1950, 60, 70, e a gente também continua vivendo essa troca do conhecimento do yoga, como o conhecimento do yoga nos influencia, como é esse diálogo. Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Tem uma parte do esquecimento do ser que, para mim, é uma parte fascinante, assim, eu acho esse aspecto do estudo fascinante. Eu comecei a estudar isso desde o mestrado, que é a relação do yoga com movimentos no Ocidente. E a maior parte dos movimentos que se apropriou do yoga no Ocidente, tá? Desde que o yoga começou a ter contato com o Ocidente, foi a partir de uma filosofia libertária, foi a partir de uma prática clínica de psicologia libertária, foi a partir de movimentos sociais libertários. Libertários no sentido que pressionaram socialmente, intelectualmente, poeticamente, pressionaram aquela sociedade a expandir os seus limites que eram impostos naquela época, tá? Em vários sentidos, né? A gente pode falar no movimento feminino, ou no movimento feminista, ou dentro do movimento associado. O yoga teve ligação na década de 60, isso está retornando só agora. Na década de 50, na verdade, começou isso nos Estados Unidos, a relação do yoga e essas alterações perceptivas que o yoga traz para a gente, certo? E a tentativa de reproduzir determinados estados alterados, né? Ou seja, essas alterações cognitivas e sensoriais que o yoga promove, com o uso de determinadas agentes externos, vamos dizer assim, tá? No caso, plantas, no caso, sabe? Hoje se fala muito do ayahuasca. Algumas substâncias têm a capacidade de, elas abaixam a nossa defesa, as nossas defesas psíquicas. E aí o que que acontece quando essas defesas caem? Aparece muitas vezes o que está por trás delas. As ideias, as crenças que estão por trás dessa defesa. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma crença assim: o mundo é um lugar hostil comigo. Como que a pessoa vai sair na rua assim? Como que a pessoa vai se relacionar com outro assim? Sempre na defensiva, né? Então, daqui a pouco, essa pessoa, dentro de um set terapêutico específico, né? Ela toma uma determinada substância controlada também, tá? Que aí vai saltar, entre aspas, a neurose. Por exemplo, a neurose pode ser assim: estão atrás de mim, vão me pegar, vão me maltratar, vão fazer isso. E aí esse é o material com que vai ser trabalhado a terapia dessa pessoa. Percebe? E isso era feito na década de 50 e tinha muito apoio. Muitas dessas pessoas se apoiavam no yoga porque começou a ter esse contato das pessoas no Ocidente com yogis. E as pessoas viam determinados yogis em estados diferentes de consciência e de percepção, tá? E também, nesses próprios settings terapêuticos, o uso da respiração, o uso do relaxamento. O que aconteceu nisso? Na década de 50 nos Estados Unidos, da virada de 50 para 60, começa uma perseguição muito violenta a todos esses movimentos libertários, ou a todos esses movimentos que estão tentando outros meios de
outras possibilidades de expansão de conhecimento, de síntese de conhecimento. Então, vem um movimento muito forte e essas pesquisas são proibidas. Então, Stanislav Grof ele começa a tentar chegar nesses estados, por exemplo, a partir da respiração. E aí daí que nasce a respiração holotrópica, por exemplo. Tá? O que depois a gente pode chegar perto do que chama hoje de renascimento, respiração do renascimento, que é uma respiração quando a gente escuta a pessoa fazer que parece com alguns pranayamas. Claro, o objetivo é outro. O objetivo é outro. Tá? Mas eu conto essa história para mostrar para vocês só por um viés. Tem outros viés que a gente pode ver mais atrás ainda, final de 1800 e tal, que quando os textos começaram a ser traduzidos, os textos de yoga começaram a ser traduzidos para o alemão e tal, para o francês, como que o yoga sempre foi apropriado, né, para pensar uma sociedade mais justa, mais equânime, com mais igualdade, certo? Tem uma história que é muito interessante, que é o relato que a gente tem, é o primeiro relato que a gente tem de um ocidental se dizendo yogi. E o primeiro ocidental que se diz um yogi se chama Henri Thoreau. Ele nasceu nos Estados Unidos e ele pega e lê uma tradução da Gita e ele fica encantado com a Gita. Ele não teve contato com o yoga, que seja relatado, ele teve contato com a Gita, mas a partir do que ele lê da Gita, ele diz: Eu me considero um yogi. E olha que interessante, esse cara, ele escreve um livro chamado A Desobediência Civil, que ele inaugura uma ideia. A gente acha que isso, a gente tem isso como dado, mas ele inaugura a ideia de uma reivindicação pelo não fazer. Não é ir lá e fazer alguma coisa, é o não fazer, tá? Então ele deixa de pagar imposto porque ele diz, olha, eu não vou patrocinar um estado que patrocina a matança de pessoas, que patrocina a guerra. E aí ele é preso, aí na prisão ele escreve esse livro. Depois esse livro, sabe quem vai ler esse livro para se inspirar nesse livro? E se inspira nesse livro? Gandhi. Não é bonito a gente ver esse movimento de o yoga ir e volta, né? Então, essas trocas que vão acontecendo ali desde 1800, final de 1800, 1900, início de 1900, 1950, 60, 70, e a gente também continua vivendo essa troca do conhecimento do yoga, como o conhecimento do yoga nos influencia, como é esse diálogo, certo?